Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. É um prazer ter você aqui. Se você está voltando, é um prazer ter você pela primeira vez. Pedi para você se inscrever, deixar seu like, curtir, compartilhar, contar para os amigos. E aqui a gente fala de Palmeiras, fala de futebol, né? Mas basicamente a gente fala de Palmeiras. E vamos falar sobre diversos assuntos hoje. Vamos puxar aqui, vou começar falando primeiro sobre a questão dos ingressos, né? O Palmeiras precisou dar o braço a torcer e abaixar um pouquinho o valor dos ingressos. E na matéria que eu fiz para a Trivela, que vou até deixar aqui a imagenzinha dela aqui, ó. Eu falo um pouquinho como é que foi os bastidores dessa mudança da precificação, né? Porque se a gente parar para pensar, eu ouvi a Leila falar frente a frente comigo em 9 de maio, que foi o dia em que a Copa do Mundo de Clubes, a taça da Copa do Mundo de Clubes esteve no clube, né? Na sala de troféus, que o Palmeiras não ia mudar sua política de precificação. E ao pé da letra não mudou mesmo, porque de fato os ingressos continuam custando caro. Se você pensar no salário mínimo, na renda média da população, os ingressos continuam custando caro. Mas, pensando no que estava custando, né, os ingressos hoje estão bem mais baratos. Né? Basta pensar, por exemplo, eu vou até trazer esses números aqui, que eles são interessantes. Né? Contra o Grêmio agora, o Palmeiras vai ter ingressos começando em R$ 50, que é aquele setor, a Geral Norte, né? Que é aquele setor que não tem assento, que fica atrás do Gol Norte ali. Esse ingresso está custando R$ 50. E o mais caro, que é a Central Oeste, que sempre é o mais caro, vai custar R$ 200. Esse valor, cara, por exemplo, se a gente parar pensar na estreia, vamos pensar na estreia do Gol Norte, tá? Da Geral Norte. Naquele dia, a Geral Norte custou R$ 50 também. Mas a Central Oeste custou 280. Né? E a gente vai para um jogo mais longe ainda, um jogo mais perto, mas para um valor ainda mais longe, Palmeiras e Bolívar pela Libertadores, a Central Oeste custou R$ 420 a inteira. É um valor inimaginável, é o valor de final de campeonato, R$ 420. Qual foi o resultado? Tinha 28 mil pessoas nesse jogo. A setor da imprensa é na Central Oeste, é naquela região da Central Oeste, e estava bem vazio nesse dia. Tava um clima meio de velório, inclusive. Então o que aconteceu? O Palmeiras, a Leila Pereira percebeu, né? Pelo que eu conversei com pessoas do clube, pelo que eu apurei conversando com interlocutores dela e com outras pessoas da diretoria, essa decisão partiu da Leila. Porque ela caiu na real, entendeu que teve a sensibilidade de entender que não tinha como seguir praticando esse preço. Que existe uma máxima que até eu vi a Alicia Klein falar, a colunista do UOL, com que eu tive o prazer de trabalhar um pouco, que existe não existe ingresso mais caro, não existe cadeira mais cara no estádio do que a vazia. Porque essa cadeira vazia, além de você não vendê-la, você não gera a receita adicional que o Palmeiras tem no Allianz Parque, com lojinha, com lanchonete, com outros atributos que o Palmeiras ganha proporcionalmente, com mirante, com camarote, enfim. Esse ingresso não sendo vendido, ele está custando mais caro para o clube do que vendido mais barato. Então, foi feita uma engenharia financeira para chegar no meio termo e os ingressos estão um pouco mais baratos. É claro que a 50 para Geral Norte pode até ser um preço razoável, mas a 200 para Central Oeste continua caro. Mas esse é o preço cheio, né? É o preço se você não é avante, é o preço se você não tem meia entrada por qualquer outro tipo de direito adquirido. Mas, pô, já é uma rebaixa bem interessante. E aí, o que eu apurei? Vai continuar a preço mais baixo? Vai ser casa a casa. Em o Palmeiras chegando numa semi de Libertadores, cara, não vai ter esse ingresso barato, não vai ter ingresso popular. Mas aí, por mais que seja, pô, mas aí você está excluindo uma parte do público, mas até faz sentido, porque o futebol continua sendo um produto, né? Mas a precificação, ela vai ser estudada jogo a jogo e a ideia é colocar o preço mais adequado possível para equilibrar nessa dinâmica, arrecadação versus estádio cheio. Porque o Palmeiras realmente, e a Leila que vai a todos os jogos, havia percebido que o Allianz Parque tinha virado um túmulo, né? Um velório. Parecia que você não via o time, você não via a torcida cantar, você não via a torcida apoiar. É claro que há outros fatores envolvidos. É claro que o vácuo de liderança da Mancha Verde também faz com que o estádio acabe ficando mais em silêncio do que o normal. É claro que os resultados jogaram contra. É claro que o horário de jogo complica. Mas, cara, não tem como dizer que um estádio mais vazio, ele vai ser mais frio do que um estádio mais cheio. Não tem, isso é apenas lógico, né? Então o Palmeiras entendeu isso e que bom que a Copa do Mundo de Clubes, para muitas outras coisas, serviu para isso também.
para a Leila ver como é importante o calor da torcida, como faz diferença, né? Ela ter essa sensação dentro dela de que era importante abaixar os preços e assim foi. Muito interessante isso. E o Palmeiras com esses ingressos mais baixos vai precisar muito da torcida, porque o time vai entrar agora num campeonato, cara. É um campeonato de 11 jogos, cara, que dá pra dizer... Assim, dá pra dizer que a temporada tá em jogo nos próximos 11 jogos. Começando amanhã contra o Flu, 12, o Atlético Mineiro já fazia parte dessa lista, mas daqui pra frente são 11 jogos que definem o ano do Palmeiras nos 3 campeonatos que o Palmeiras disputa. Não é só na Libertadores e na Copa do Brasil, das quais o Palmeiras pode ser eliminado. É no Brasileiro também. Vou pedir pro nosso diretor colocar aqui o calendário, só pra gente ter. A gente já publicou esse calendário no passado, mas vou pedir para colocar de novo. Olha só. Começando por esse jogo de hoje contra o Fluminense, o Palmeiras vai ter na sequência o Grêmio sábado em casa, que é um jogo que o Palmeiras tem que jogar para vencer, não tenho o que falar, né? Não tem muita discussão. E aí vem Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, jogo de ida em Itaquera. Ganhar em Itaquera é difícil? É difícil. O Palmeiras não é sempre que ganha em Itaquera, o Palmeiras tem entende-se, né? Que o Palmeiras ele vem tendo uma certa dificuldade em Itaquera, mas voltar com um bom resultado para lá é fundamental, porque aí o Palmeiras joga com o Vitória em Salvador, um jogo que eu acho que o Abel vai poupar, mas é um jogo do qual o Palmeiras também não posso dar o luxo de voltar com uma derrota. É um jogo para ir para ganhar, né? Aí vai ter a volta do Corinthians no dia 7 de agosto. Um jogo contra o Ceará em casa, que o Palmeiras precisa também, não pode pensar em perder pontos. E já começa a decidir a vaga nas oitavas da Libertadores também, contra o Universitário. Primeiro jogo em Lima, no Peru, no dia 14, 5 dias depois. Tem até um intervalinho interessante para o Palmeiras, o que é bom. E aí tem o Botafogo, que é um jogo que o Palmeiras precisa ganhar. Botafogo fora, para dar moral. O Palmeiras empatou o jogo da ida, ou seja, tem que buscar esses pontos perdidos lá, no Rio de Janeiro, aproveitar que o Botafogo não está num grande momento e pegar esses pontos lá de volta. Aí tem a volta contra o Universitário no Allianz Parque, né? E a essa altura o Palmeiras já vai saber qual que foi a sua vida na Copa do Brasil, se o Palmeiras passou ou não do Corinthians, que é, assim, o moral vai lá para baixo. É como o Palmeiras acabou de sair de uma pneumonia, que foi essa ressaca de perder, de vir uma fase ruim e de cair no Mundial da maneira como caiu. É você sarar de uma pneumonia e voltar a contrair uma doença, dançar na chuva, no frio, dormir descoberto no frio com a janela aberta, enfim. É dar sopa para azar. O Palmeiras não pode dar sopa para azar nesses jogos que vem, né? Universitário no dia 21/8, e aliás, até lá a gente quer ter 10 mil inscritos no canal, conto com vocês, hein? Estamos com 8.700, queremos chegar a 10 mil até lá, tem um dia menos que um mês, e aí a gente vai chegar em 10 mil lá e o YouTube vai dar mais moral pra gente. E aí, cara, Palmeiras e Sport no Allianz Parque não tem discussão. Não tem discussão, é 3 pontos, o Sport está praticamente rebaixado. Com 13 rodadas de campeonato, o Sport está praticamente rebaixado. É uma campanha pífia, para dizer o mínimo, né? E aí, Corinthians e Palmeiras de novo, que é para fechar esses 12 dias, ele vai simplesmente ter 3 derbys, sendo 2 decisivos, né? Ele vai ter 2 jogos decisivos da Libertadores e vai ter jogos em que o Palmeiras não pode sonhar em tropeçar, como Vitória, como Grêmio, como Ceará, e um jogo que tornou-se um clássico nos últimos anos pela dificuldade imposta, que é contra o Botafogo. E de repente o Palmeiras já vai encarar o Danilo, que tá no Botafogo logo de cara. E o Botafogo é uma pedra no sapato do Palmeiras. Conseguiu já arrancar pontos do Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, o Palmeiras não tem o direito de perder pontos de novo pro Botafogo. É um jogo que o Palmeiras ganhar também. São 12 jogos, dos quais o Palmeiras pode se dar o luxo de empatar a ida contra o Corinthians, a ida contra o Universitário. De resto, vou repetir aqui quais são: Fluminense, Grêmio, Vitória, Ceará, Botafogo, Sport e de volta em Itaquera.
Esse também pode empatar, vamos colocar assim, porque já vai ter eliminado o Corinthians mesmo, poderia empatar até esse jogo. O Palmeiras pode se dar o luxo de empatar 3 desses 12, desses 11, mas tem que ganhar os outros 8. É um campeonato de 11 jogos e não tem como falar de outro jeito. O ano do Palmeiras se define aí, porque eliminado para o Corinthians, eliminado para o Universitário e vamos supor que não vença o Botafogo ou o derby do Brasileiro contra o Corinthians, esquece. Esquece. Vai precisar ser um ano de muita paciência que a torcida não tem e aí muda tudo, não só para essa temporada, mas também para a próxima. Obrigado por você que ficou até aqui. Foi um prazer falar com você. Se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha. É um prazer estar aqui de novo. Mais uma vez, hein? Queremos chegar em 10 mil até dia 21 de agosto, quando o Palmeiras no Allianz Parque vai ratificar sua classificação nas quartas de final. Aqui é selo anti-zica, posso falar. O Palmeiras vai conseguir essa classificação, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.